pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 8 de Under the Green Light, que é a comic da Jax, a artista que ilustrou Walk on Water. E a gente continua então, a partir do momento em que o Jin, aquele empresário tão bonito por quem o Matthew tinha se apaixonado, ele foi embora depois de ter sido convocado no trabalho. O Matthew ficou sozinho e começa a pensar sobre a situação dele com o Jin e como aquilo parece ter mexido com ele e com a forma que ele costuma lidar com a vida. Primeiro, ele pensa sobre toques. Ele vai lembrar inclusive de relações dele com o professor e com colegas da universidade que fazem ele pensar nisso. Como ele nunca gostou de toques desnecessários, como ele sempre preferiu evitar aquilo, sabe? Um tapinha no ombro, por exemplo. Ele sempre preferiu evitar esse tipo de coisa, mas pra não ter que passar por uma situação problemática, ter que se explicar ou ter que lidar com alguém achando aquilo estranho, ele sempre preferiu aguentar e esperar que aquela situação terminasse. Ele também nunca gostou de conversas desnecessárias. Isso é ilustrado pra gente através da conversa dele com um colega, onde esse colega tenta puxar um assunto casual, uma conversa despreocupada sobre a faculdade, mas ele age de forma bastante arrogante, ignorante até, onde ele simplesmente não quer conversar, ele não responde direito o rapaz, meio que perguntou, o que tu quer? Ah, não quer nada, então me deixa em paz. Inclusive eu queria que vocês ficassem um pouco atentos a esta situação em questão, porque o rapaz, esse colega dele, oferece a ele um emprego de meio período, onde ele poderia ganhar algum dinheiro, já que ele sabe que o Matthew não tá com muita grana, então ele oferece onde ele teria que simplesmente entregar um produto e voltar. Mas pelos termos que ele usa e o que dá a entender, ele tá se referindo a drogas, então ele seria uma espécie de aviãozinho entregando drogas. Ele também não dá a menor confiança para essa conversa e como ele estava em casa pensando sobre isso tudo, e ele começa a pensar então em como ele sempre foi um cara que preferiu evitar esses contatos e essas proximidades, porque ele sempre preferiu agir de uma forma unilateral, onde ele faria alguma coisa pela pessoa e receberia algo em troca. Ele nunca quis criar vínculos e relacionamentos. E por isso ele sempre evitou, por exemplo, conversas casuais, porque tu dá essa abertura pra alguém, parece que tu tá dando alguma intimidade e que esse vínculo mais próximo possa ser criado. Então ele sempre preferiu evitar. Mas com o Jin a situação foi um pouco diferente. Ele sempre quis tocar o Jin. Ele começa a lembrar então quando ele tá em casa sozinho, ele tá com a gravata do Jin e ele começa a lembrar sobre o corpo, sobre a sensação que ele tinha ao tocar o corpo do Jin, como era a pele dele, os músculos tão detalhados, os traços tão fortes da musculatura dele, e ele vai lembrando sobre o calor, sobre a pele dele, como era quente e era fria ao mesmo tempo, o cheiro, e todas essas sensações que o Jin despertou nele, ele começa a lembrar nesse momento, e é óbvio que ele acaba ficando excitado e se masturbando nessa hora. Toda essa sensação de como ia aflorando cada vez mais, essa vontade de ter o Jin cada vez mais perto dele e manter o Jin dentro dos braços dele, né, poder tocar o corpo do Jin mais tempo, vai ficando cada vez mais forte. E isso tudo ele vai tendo essas sensações no momento em que ele precisa esculpir, começar a esculpir o projeto dele, que é inspirado no Jin, né, no qual o Jin vai servir de modelo. Então ele começa a passar por isso, até essas sensações, essas lembranças, e ele pensa, cara, eu nunca vou achar uma outra pessoa, um modelo, um homem tão perfeito como ele, e que não importa qual fossem as condições que ele teria dado, o Matthew com certeza teria aceitado, que pra quem não lembra a condição era de que o Matthew precisava fazer e obedecer a todas as ordens do Jin sem pestanejar. Então o foco do capítulo muda e nós vamos ver o Jin no escritório da empresa, da construtora. Ele tá um pouco irritado porque é uma sexta-feira à noite, ele precisa trabalhar, ele tá lá já frustrado com isso, tendo que lidar com isso, e ele vai acabar esbarrando com um homem loiro e muito bonito, que aqui a gente percebe que a Jax parece ter dado uma reciclada aí nos personagens de Walk on Water, né? Porque esse cara é a cara do Glenn McQueen, com exceção do fato de que ele é um pouco mais baixo, ele não é uma geladeira gigantesca igual o Glenn, mas ele é a cara do Glenn McQueen. Então a gente vê aí, né? Ela andou reaproveitando os personagens. Quando os dois se esbarram, durante a conversa a gente vai entender o que tá acontecendo aqui, ou quase, porque a conversa ela fica bastante confusa por causa de falta de informações, né? Os dois já
sabem o que aconteceu no passado, então eles passam a trocar farpas nesse diálogo. Esse cara é o diretor da Boom Constructions, que é aparentemente uma rival da construtora para a qual o Jin trabalha, mas ele veio ali a convite visitar a irmã dele, que aparentemente essa irmã é diretora e chefe do Jin, né? A dona desta construtora onde eles estão agora. Este homem fala de maneira bastante presunçosa e arrogante pra cima do Jin, e ele ainda vai tirar sarro do fato do Jin estar surpreso dele estar ali, tipo, nossa, tua chefe não confia tanto em ti assim, se tu nem sabia que eu iria vir, né? Então ele tira sarro disso e os dois passam a se cutucar por causa de questões do passado. O Jin vai questionar ele, tipo, como tu fala em irmã, em família, se tu foi o primeiro a trair ela quando tu teve uma oportunidade? E o cara fala, tipo, não vamos falar sobre passado, mas tu tem que entender que talvez não seja fácil pra minha irmã confiar em ti depois de ter apunhalado ela pelas costas. Então os dois trocam farpas muito parecidas e parece que neste meio organizacional, nessa situação e rivalidade entre as empresas, o irmão da chefe já andou traindo ela, aparentemente deve ter dado algum golpe e saído e abrido uma empresa concorrente, e o Jin em algum momento deve ter cometido alguma ação, alguma coisa também contra essa mulher. Talvez a gente entenda melhor, talvez exista uma explicação mais óbvia por trás disso, ou alguma justificativa tolerável por trás dos acontecimentos, mas a princípio tudo que acontece são farpas entre eles. O diretor da Boom Constructions, ele também parece falar algo sobre alguém que quer conversar com o Jin e que é pra quando ele estiver por perto ele passar no escritório. Eu não entendi se é exatamente isso, porque os quadros eles ficam meio confusos, os painéis do manhwa eles ficam meio confusos a quem pertence esse balão na hora. Então essa menção e também o fato do CEO da Boom Construction ser arrogante e dizer pro Jin tirar a bunda da frente que ele precisava passar vai irritar o Jin, e ele dá um golpe no rosto do cara que chega a sangrar, empurra ele contra a parede e vai dizer, e aí mano, tu não tava falando até agora? Cadê? Tá quieto agora por quê? Porque não tá falando mais. E o capítulo acaba com esse monte de seguranças, CEOs do loiro, surpresos com o golpe repentino que o rapaz levou, porque claramente nem eles esperavam. No próximo capítulo eles devem ser interrompidos, eu inclusive apostaria na CEO, na chefe da empresa onde o Jin trabalha, que deve interromper e finalmente se mostrar melhor, e talvez até esse passado fique mais claro. Mas, pra ser honesto, eu acho que uma das coisas que poderia acontecer, seria muito cabível em toda a narrativa da história, é que o Jin ficasse tão irritado com essa situação que voltasse a encontrar o Matthew e acabasse sendo agressivo com ele quando os dois estivessem juntos. Pra mim faria todo sentido também. A questão é que a história vem aí, vem entregando pra gente essa proposta de que existe alguma coisa no passado deles com a qual eles precisam lidar ainda, e existe alguma coisa que cria essa tensão no ambiente organizacional onde o Jin vive e que ele tende a aliviar junto do Matthew. Já o Matthew a gente percebe que é um cara pouco sociável, mais recluso, mais na dele, só que isso tudo acaba mudando bastante quando ele tá perto do Jin, e toda essa questão dele querer evitar toques e querer se envolver vai por água abaixo, e ele quer cada vez mais proximidade com o Jin. Então a coisa tá bem interessante, a proposta de desenvolvimento de cada um desses núcleos tá se mantendo bastante saudável, divertida, e eu tô bem interessado com o próximo capítulo. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando dos capítulos de Under the Green Light. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, eu sou @gutuno no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!